Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vai depender do horário que vocês estão vendo. Vamos dar continuidade a capítulo 5. Se vocês lembram, a primeira aula a gente teve através do Meet. Chegamos até os pré-socráticos e Sócrates. Hoje a gente vai dar continuidade a partir de Platão e Aristóteles. Como vocês viram, nós estamos estudando o que seria o ser humano para esses filósofos clássicos. Como seria o ser humano? O que é o ser humano para essas figuras? Qual é a diferença da relação da filosofia antiga para a atual? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, Platão e o caráter dualista do ser humano. O que é um caráter dualista? Para Platão, o homem ele não estava formado um ser único. Ele tinha um ser dualista. Ele estava dividido entre o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo das ideias e o mundo real, o mundo material. Então, dessa forma, ele dizia que o homem estava buscando, ou deveria estar buscando todo o tempo, sair do mundo real, concreto, o mundo material, para o mundo inteligível. Porque ele considerava que o homem estava preso nesse corpo. Esse corpo era meramente um cárcere. Então, a sua principal função seria sair desse corpo. E isso você só iria conseguir através do conhecimento, através da sabedoria. E os filósofos que eram as pessoas principais para lhe conduzir para isso. Platão compreende o ser humano de uma forma dualista, como eu já falei. E só para pontuar, vocês podem ver no slide, mundo sensível, ou seja, o mundo concreto, era a realidade material, é o mundo que nós vivemos, é o que você enxerga, é o que você tem como real. E o mundo inteligível, que seria o mundo das ideias, era a realidade para além do material, que era o que o Platão dizia que era a função do ser humano, chegar a esse mundo imaterial, chegar a esse mundo perfeito. Lembre que Platão fala que o mundo material é meramente uma cópia do mundo das ideias. Tudo que tem aqui é uma cópia imperfeita. E nós somos imperfeitos justamente por isso. Para nós atingirmos a nossa razão, a nossa perfeição, só chegando ao mundo das ideias. Mas o que era o ser humano? Lembre que a gente veio desde a outra aula questionando o que são os seres humanos, o que é o ser humano. Então, para Platão, o ser humano, segundo ele, é um ser que está entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Por isso, o mundo das ideias. Ele é um homem dualista, um homem em dois mundos. Então, ele está no mundo sensível, o mundo material, e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Está divulgando, está preso nesses dois lados. É assim que a coisa funciona. É assim que Platão vê o homem, por isso dualista. Parte corresponde ao mundo inteligível, que é alma, pensamento e consciência. Então, ele vai dizer que essa parte, lembrando, dualista. Então, a parte do mundo, como vocês estão vendo, inteligível é a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa consciência. E o que corresponde ao mundo sensível, o mundo material, é o nosso corpo. Dessas duas formas, Platão vai dizer que a meta do ser humano, a principal necessidade do ser humano, o ser humano platônico, a meta dele é se libertar-se desse cárcere, desse corpo e chegar ao mundo perfeito. O homem no platonismo, ou seja, o homem a partir de Platão, o homem enquanto um ser platônico, ele vai dizer o quê? É uma alma presa ao corpo. O corpo é seu cárcere, é sua prisão. Gente, se o homem é uma alma presa ao corpo, quando você está preso, o que é que você quer fazer? Libertar-se. Quando você está preso a alguma coisa, quando você está preso a algum corpo, quando você está preso a algum órgão, o que você quer? Libertar-se desse órgão, libertar-se desse cárcere, libertar-se dessas grades. E aí ele vai dizer, o corpo é seu cárcere, é sua prisão. A partir do momento que você sabe, já está claro, que para Platão, o homem é um ser dualista, que está preso em um corpo e que ele tem como meta libertar-se, vem a pergunta, como o ser humano deve viver então? Como o ser humano vai fazer para libertar-se desse meio? Lembrando que o Platão traz a alegoria da caverna. Não sei se vocês lembram, só para dar uma relembrada, a alegoria da caverna ele vai dizer que os seres humanos vivem dentro de uma caverna voltado para uma parede, onde tem um grupo atrás projetando todas as imagens para eles. Então a única realidade que eles conhecem é aquela sombra que na verdade é uma imagem projetada por um outro grupo que está manipulando. E quando você sai dessa sombra, você vê o que de fato acontece. Você vai passar por algumas fases de tortura, dor até chegar ao conhecimento, à luz. E quando você volta, no caso da teoria platônica, quando o cara voltou no mito da caverna, a galera não acreditou nele e mataram ele. Então, o que é que ele está tentando representar aí? Que o homem tem que sair dessa parte ruim, desse cárcere, para chegar à verdadeira coisa, para chegar ao ser completo, que seria
o ser sensível, inteligível no mundo das ideias. Se o homem é uma alma presa ao corpo, ele deve viver se esforçando para libertar-se do corpo. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se ele está preso ao corpo, se você está preso a alguma coisa, se você está num cárcere, você quer se libertar daquilo. Então, para Platão, o homem está preso ao corpo. Porque, na verdade, desde quando ele vai falar do demiurgo, que é o deus mau, ele acredita que o demiurgo jogou, aprisionou, tirou o homem lá, aquela passagem lá, quando ele sai do céu e vem para cá, quando ele sai do transcendental, ele não fala de céu muito bem, quando ele sai do transcendental, do mundo inteligível, ele é jogado para cá, ele foi condenado também a esquecer. Então, por isso ele vem dizer que o conhecimento é inato, o conhecimento está na gente. Basta você buscar, sair, e aí tem o filósofo que vai lhe ajudar a chegar a esse caminho, mas na verdade o nosso conhecimento já existe em nós, segundo ele. E ele diz que o demiurgo nos jogou como forma de castigo, a gente está aqui preso. E aí essa busca constante de sair dessa prisão, de sair desse cárcere e voltar a ser aquele homem perfeito do mundo inteligível. Ou seja, pouco a pouco, para o meio da filosofia ou pelo meio da dialética. Ele vai dizer que só o meio da filosofia, a dialética, ou seja, só a racionalização, o estudo, a busca e a dialética da racionalização com a prática, a gente pode chegar a essa perfeição, ao homem perfeito para Platão. Ele vai dizer a seguinte coisa: precisa focar seus esforços em sua espiritualidade, na libertação de sua alma. Perceba que todas as falas dele libertar a alma, libertar o espírito, libertar a alma, libertar o espírito. Assim como a gente já tinha visto na outra aula, Sócrates também fala muito dessa questão da alma, do conhecer. Tanto Sócrates como Platão, como Aristóteles, eles têm a razão de pontos em comum. Vão ter algumas divergências, mas a razão é um ponto em comum entre todos os três. O corpo seria a raiz de todo o mal. Então perceba, ele está enfatizando que toda hora o corpo é a parte ruim, é a nossa parte ruim. Então, se o corpo é a parte mal, seria a fonte dos amores insensatos, das paixões, inimizades, discórdias, ignorâncias e loucuras. Então, olha só, para Platão, todo o nosso sofrimento é por conta do nosso corpo. E esse sofrimento vai trazer amores insensatos, paixões, inimizades, brigas, intrigas, fome, inveja. Porque para ele a alma ela é insensível, a alma não está presa a esses sentimentos. Esses sentimentos aqui são coisas puramente presas ao nosso corpo. Lembre que a gente está aqui para ser castigado. Então, loucura, ignorâncias, discórdias, tudo isso é parte desse mundo material que nós estamos refletindo meramente uma cópia mal feita do mundo perfeito das ideias. Então, para ele, a alma não tem esses amores, não tem esses desejos, essas paixões. Isso são tudo coisas que faz com que o homem seja prejudicado aqui. E por isso, tentar sair dessa parte, sair dessa cadeia, sair desse cárcere, sair do corpo para libertar a alma. E dessa forma você não teria mais paixões insensatas, não teria mais loucuras, invejas, raivas, arrogâncias, discórdias, nada. Ele vai dizer que é aquele que deseja a verdade, a verdadeira vida, que seria a vida da alma. E a filosofia é um treino, uma espécie de antecipação da realidade espiritual, do mundo inteligível. O que é que ele quer falar aí? Ele está dizendo que o cara, a pessoa, o ser humano, o indivíduo, que de fato quer chegar, atingir, porque ele não entra na onda de todo mundo quer atingir isso, mas as pessoas que querem atingir, que vão buscar, a filosofia é um treino para chegar a isso. É uma forma de você idealizar, de você buscar, de você estudar, de você chegar mais próximo ao mundo das ideias. Ele diz que enquanto você ainda está preso ao corpo, a forma de você chegar mais próximo do mundo das ideias é a filosofia, é o conhecimento, é a busca pelo espiritual. O espiritual para ele é a alma, é o meio. Então é esse meio, essa forma que vai fazer você ir buscar esse ser humano, que vai fazer você buscar esse meio, todo esse contexto. Então é buscando essa parte espiritual, é buscando essa parte da realidade espiritual, do mundo inteligível, da filosofia, que segundo ele, você chega à verdadeira vida, você chega ao verdadeiro contexto, ao verdadeiro sentido filosófico. Aristóteles, o ser humano como animal racional. Vocês já ouviram falar que quando a gente estava falando o ser humano, o sentido do ser humano para a filosofia clássica é diferente do sentido do ser humano para a filosofia moderna e contemporânea. Na filosofia moderna e contemporânea, eles já vão passar para um outro estágio,
Eles já vão falar que o ser humano não é só o fato de ser racional. Para eles, não, o ser humano é um ser racional, tal, já é ser humano. Não, para eles tem muito mais coisa, mas aí a gente vai ver lá na frente. Mas nesse período aqui, o ser humano, o que é que diferencia o ser humano dos animais? O que é que faz você deixar de ser diferenciar você de um animal? O que é que ele tira desse meio? Qual é a sua diferença de um animal? E aí, para os filósofos clássicos, é a racionalidade. Lembra que eu falei que ambos eles têm suas divergências, mas a razão para eles é um ponto em comum. Então, quando o ser humano vai agir como animal racional para Aristóteles, ele quer dizer a seguinte coisa: todo conhecimento humano tem origem em uma tendência básica e natural do homem, o querer conhecer. E é mais ou menos aquilo que eu falo para vocês na sala, falo sempre nas aulas: ninguém ensina quem não quer aprender. Você nunca vai aprender algo que você não busca. Fato. Professor, mas aí eu tento e não consigo. Se você está buscando de fato, uma hora você consegue. Se você está tentando aprender, uma hora você aprende. Vai ter habilidades, ciências, meios que vai ser mais adaptável a você ou não. Umas você vai ter mais facilidade, até pelo meio da repetição, você está repetindo mais, então você tem mais hábito, você conhece mais essa matéria. Outras você não tem tanta afinidade, então você vai ter um esforço maior. Mas sim, partindo do pressuposto de aprender, a não ser que você tenha algum problema, sei lá, mental, uma patologia, aí é outra coisa. Fora isso, sim, você pode aprender. E aí o Aristóteles traz que a principal coisa, a principal forma básica, tendência do ser humano é conhecer. Mas para isso ele tem que querer. E segundo ele diz, ele amarra essa ideia, ele diz que o ser humano, a origem tendencial da natureza do homem é querer conhecer. Ele diz que todo ser humano quer conhecer. Então ele parte dessa razão. O ser humano quer conhecer. Se o ser humano quer conhecer, a premissa maior dele é racionalidade. A racionalidade faz o homem querer conhecer. E o desejo de conhecer é natural do ser humano, inerente a ele. Repetindo, ele só afirma o que eu já falei na primeira fase. Se ele está dizendo que é inerente ao homem, está amarrado ao homem. E aí você pode falar: não, professor, mas eu conheço pessoas que não querem conhecer. Eu conheço pessoas que são preguiçosas. Mas ele é preguiçoso no sentido de quê? De estudar? Certo. Mas ele faz alguma outra coisa. Ele conheceu alguma outra coisa. Ele foi buscar alguma outra coisa. Então, partindo desse pressuposto, vindo por essa análise de Aristóteles, sim, o ser humano está buscando conhecer. Sempre, mesmo que ele não perceba. Uma nova comida, um novo lugar, um novo jeito de andar. Quem estuda novos livros, novas matérias, novos meios. A nossa realidade agora, por exemplo, a gente, estamos aí todo mundo tendo que ser tecnológico. Então, isso é busca de conhecer sempre, constante. Cada um tentando buscar de uma forma, cada um tentando entrar em um meio, cada um fazendo algo para chegar ao novo conhecimento. Então, para ele, a ideia é: o homem é um ser que quer conhecer. Mas relembrando, reforçando, corroborando, você só conhece quando quer. Não adianta forçar o que não quer. Mas se você não quiser conhecer, por exemplo, o estudo, você vai conhecer uma outra coisa. O bem supremo, ou seja, a finalidade última do ser humano, que também é a resposta à pergunta: como se deve viver? A que Platão e Sócrates também procuravam responder é, em outras palavras, aperfeiçoar-se como humano. Então, olha só, para Aristóteles, o bem supremo, o bem maior, a forma mais completa do ser humano, mais perfeita do ser humano, é aperfeiçoar-se como humano. Cada dia você está se renovando, aprendendo, buscando. Essa é a forma perfeita do ser humano. Veja que Platão está falando ali que o bem supremo para Platão é chegar aonde? No mundo inteligível. Para Platão, a onda é você racionalmente, lembre que tem razão no meio, racionalmente você libertar o seu espírito e através da filosofia, do conhecimento, libertar o seu espírito, libertar a sua alma e atingir o mundo inteligível, ou seja, o mundo das ideias, o mundo perfeito. O Aristóteles ele não considera muito, ele discorda totalmente da ideia do mundo das ideias, do mundo inteligível. Aristóteles é mais material, ele diz não, que a realidade acontece aqui. Não existe um mundo inteligível, não existe um mundo das ideias, você não tem que fazer as coisas aqui para ir para o outro mundo. Você tem que fazer as coisas aqui e agora. A realidade é essa, nós estamos aqui, e não no mundo inteligível. Ele não concorda muito com isso. Mas perceba que quando eles estão falando da razão, eles concordam. Quando eles estão falando da razão, eles estão perto, eles estão no mesmo meio, certo?
Mais à frente vocês estão vendo. Aperfeiçoar-se justamente na característica do que o diferencia dos demais seres, ou seja, os animais e outros seres, é o que? Sua razão. Então, como eu já tinha falado no início, a razão, para Aristóteles, é a grande diferença entre o ser humano e os animais, certo? O homem deve realizar a sua vida pondo em prática a sua racionalidade. Então ele diz que a forma certa de você viver é usando a sua racionalidade, raciocinando, usando a sua inteligência. Continuando, Aristóteles vê o homem da seguinte forma. Ele diz que o homem é principalmente razão, mas não somente razão. Ou seja, nós somos em grande maioria razão para Aristóteles, mas ele também reconhece que não é só assim. Não só existe a razão, não só existe a racionalidade. E ele vai dizer que o domínio dessa parte da alma pela razão é o que se chama propriamente de adquirir virtudes éticas. Então, se você domina a razão, se você domina o conhecimento, se você é uma pessoa, um filósofo, ou seja, literalmente falando, segundo a nossa tradução, amante do saber, amante da sabedoria, é aquele cara que está buscando sempre, correndo sempre atrás, você não está parando nunca de buscar, querer saber mais, você vai ter virtudes éticas. Lembrando que assim, lembre que eles estavam vivendo numa democracia representativa. Aliás, uma democracia direta. Então, assim, são virtudes que meio que hoje não são... Por exemplo, Aristóteles defendia a escravidão. Ele dizia que o ato de você ter um escravo, você estava protegendo um ser inferior que não tinha possibilidade de sobreviver sem. Ele também falava que as mulheres eram homens imperfeitos, homens que faltavam pedaços. Então, assim, se for falar isso hoje, dá uma treta, né? Dá um boom, ribuliço. Então, essas partes das virtudes que ele está falando, lembra, a gente está falando de um período grego antigo, certo? Essa virtude se desenvolve por meio do hábito. Ele vai dizer que o homem vai ser um homem virtuoso por meio do hábito. Por isso que ele vai dizer que não só a racionalização, mas também outros fatores. Apesar de a racionalização ser a prioridade, mas não adianta só você raciocinar. Idealizar as coisas se você não põe em prática, se você não tem o hábito de fazer isso, tanto de razão como de atuação. O hábito da moderação, justo meio da justa medida. Moderação, justo meio, justa medida. Gente, é justamente isso. Para Aristóteles, o ser virtuoso é aquele cara que ele está no constante equilíbrio. Ele nem está muito estressado, nem também está muito calmo. Ele nem está muito feliz, também não está muito triste. Ele está em equilíbrio. Então, para Aristóteles, o homem tem que ser um meio termo em tudo. Em tudo. Por isso que ele fala moderação, justo meio, justa medida. Então, para ele, o homem que consegue atingir essa perfeição é aquele cara que está no controle de tudo ali. Ele está em meio termo de tudo. Nem está excedendo, nem está faltando. Você excedeu, faltou, você está fora do que seria o homem virtuoso para Aristóteles. Ele vai dizer que a razão tem uma dimensão política e que se manifesta na política ou na vida, em sociedade, na convivência com os outros. O Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Política, aí nesse sentido, não é a politicagem que a gente tem hoje, não confundam. Política é o ato de gerir, como eu já falei várias vezes, é o ato de dominar, fazer leis. É a política que nos diz o que você é certo ou errado. Então, o que vocês entendem por política de forma senso comum é politicagem. E aí a gente entra no roubo, ladroeira, tudo isso. Isso não é política, isso é politicagem. Quando ele está dizendo que o homem é um ser político, ele está dizendo que o homem é um ser que cria a sua própria realidade, cria a sua própria vivência. E aí tem aquela frase bem famosa do senso comum que a galera fala: não se discute religião nem política. Quando você diz não se discute religião, você se torna etnocêntrico. Só a sua religião é a certa e a de todas as outras são erradas. E aí a gente tem as guerras santas, matando em nome de Deus. Quando a gente diz que não discute política, você está dizendo que não vai discutir o meio que você está sendo gerido. Você não vai discutir as suas leis. Então o que fizerem você aceita. Então, por exemplo, na escravidão ninguém discutia nada, a gente teria escravo até hoje, porque ninguém discutiu. A gente teria mulheres até hoje sem votar, porque ninguém discutiu. A gente teria na Idade Média até hoje a igreja mandando e fazendo o que quisesse e queimando as pessoas, porque ninguém tinha discutido. Então, cuidado com esse senso comum.
A política é o ato de gerir o que nós vamos viver. Então, para ele, o homem tem que ser o homem engajado sim nisso daí. Tem que ser um homem que decida a sua história e não que deixe os outros. E ele vai dizer, o homem também é um animal político. O aperfeiçoamento racional do homem só pode ser realizado em sociedade. Então ele diz que não tem como o homem se aperfeiçoar se não for no meio de convívio com outros seres da mesma espécie, ou seja, com outros seres humanos. Então, você tem que estar a todo momento vivenciando e fazendo política, discutindo a política. É tanto que eles viviam na democracia direta. Eles iam à ágora, iam à praça, e lá eles discutiam as legislações, eles discutiam as leis. Por isso, para ele, o homem tem que ser um animal político, tem que ser um ser político, um homem que luta e fala das suas próprias leis. A política deve justamente ajudar o homem a realizar a sua essência racional, ou seja, é na política justamente, naquele diálogo, naquele euforeu, naquele consegue, não consegue, discute, oratória, não concordo com o leital, faço o leital, discutindo a política melhor, entre aspas, para aquele grupo social que você se torna, na essência, para Aristóteles, um homem racional. Um homem racional. Ou seja, dessa forma, a gente consegue fechar que, para Aristóteles, Sócrates, Platão, a primeira coisa é, o homem está preso a toda uma racionalidade. O homem é um ser político. Sócrates também vai falar da questão da alma, aquela coisa toda, como a gente viu na primeira aula. E ele está lá ali mostrando que o homem tem que estar buscando conhecer, tem que buscar o saber. E aí ele vai usar alguns métodos para isso. A ironia maiêutica. Onde a ironia é o ato de questionar, de perguntar, de deixar você expor suas ideias de uma forma questionável. Ele joga as perguntas até você chegar a um ponto de autorreflexão e você perceber que aquilo que você achava que sabia, não sabia. E aí está a famosa frase, só sei que nada sei. Porque Sócrates vai dizer o seguinte, como é que você vai conhecer o cosmos, discutir tudo aquilo lá que os pré-socráticos discutiam, se você não sabe quem é você. Então a primeira virtude é conhecer a você mesmo, conheça a ti mesmo. Platão também, vocês viram que a gente passa nessa onda da razão, passa na onda da alma, e para ele o ser humano é o homem que busca o mundo das ideias, o mundo perfeito. E para a gente fechar, Sócrates, aliás, Aristóteles, é um cara também que busca essa virtuosidade, mas para ele o homem virtuoso, o homem perfeito, é o homem que está em constante harmonia, que está equilibrado com qualquer meio, com qualquer situação. E principalmente o homem que é um ser político. Pessoal, dessa forma a gente fecha, cerramos o capítulo e vamos tentar responder a atividade do capítulo 5. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo da hora que vocês estiverem. Até a próxima aula e a gente continua no Meet. Valeu, pessoal. Tchau, abraço.